vamos relembrar rapidamente o que a gente viu na última aula sobre transporte e sustentação. Nós começamos vendo só os tecidos. Então nós vimos o xilema, que é um tecido morto e que leva a seiva bruta, mais conhecida como inorgânica, da raiz até as pontas. E são células recobertas de lignina, certo? Elas têm um lúmen, ou seja, esse espaço aqui dentro da célula é bem grande e é por onde passa a água e os sais minerais. Vimos que tem diferentes tipos de células compondo o xilema, mas todas são mortas. O que muda seria o comprimento, o calibre, né? E a quantidade de pontuações, que são buraquinhos na parede, ou seja, regiões sem depósito grande de lignina, em que essas células elas podem passar água, certo, para os demais tecidos. Vimos agora o tecido que leva a seiva orgânica, das folhas até a raiz, e é composto por células vivas e que tem essas plaquinhas crivadas entre uma célula e outra, que são paredes celulares, mas com alguns pontinhos nela de conexão entre uma célula do floema com outra célula do floema. São células vivas, mas sem núcleo, sem vacúolo. Elas não têm uma grande atividade metabólica, então elas precisam da célula companheira para sustentá-las, certo? Então as células companheiras também fazem parte do floema. Se uma célula companheira morrer, provavelmente a célula desse elemento do tubo crivado vai morrer também. E essas conexões são chamadas de plasmodesmos. Vimos que depois de um tempo os vasos do floema podem se entupir e precisam sempre da planta estar fazendo novos vasos. É claro que isso varia com a espécie de planta, etc. Vimos também os tecidos de sustentação. Então temos o esclerênquima com células mortas, lembra? Células esclerosadas, que ajudam a dar estrutura para a célula. Elas têm bastante lignina, elas não têm sempre um formato específico, no caso das esclereídes, mas se for fibra, elas parecem fibras mesmo, tipo de cabelo, tá? Então ambas são tipos de células mortas e função só de estrutura. Elas podem estar dispersas por aí ou todas agrupadas num mesmo cantinho, formando uma casca mais dura. E o outro tecido de sustentação que nós vimos foi o colênquima, que lembra mais ou menos a consistência da nossa cartilagem, como a orelha e o nariz. Então dá uma resistência, mas se você flexiona, ela é capaz de se movimentar. Elas têm capacidade de flexibilidade, como a nossa orelha e o nosso nariz. Então eles estão firmes, mas se você faz uma pressão, aplica uma força, eles sofrem distensão. E essas células estão vivas com reforços de celulose em regiões da sua parede de conexão com outras células. Por isso que dá flexibilidade, lembrando, por exemplo, de trepadeiras, aquelas verdes, feijão, por exemplo, que você dobra, a hora que você solta, ele volta à conformação normal. Ou vara de goiaba, que você chacoalha, ela dobra, ela enverga, mas não quebra, etc. E estão bastante presentes nas nervuras das folhas. Então, aqueles caminhos que a gente vê, se a planta é reticulinérvia ou paralelinérvia, esses caminhos são ricos em colênquima. Agora vamos ver os caminhos da seiva inorgânica primeiro. Então, a seiva inorgânica é aquela que tem sais, tipo nitritos, nitratos,
Aí tem selênio, fosfato, zinco, etc., né? Que vem da raiz e vai até as folhas, junto com a água, é claro. Tudo começa com os pelos absorventes da epiderme da raiz. Então a gente já viu que a raiz ela é revestida pela epiderme e a epiderme da raiz pode sofrer uma diferenciação e formar pelos. Então, prolongação do citoplasma. Tudo isso aqui é uma célula só, ó, que a gente está vendo aqui. E esse pelo tem a capacidade de absorver nutrientes, certo? E nós temos vários caminhos por onde a água e os nutrientes podem entrar. Geralmente a gente trata mais da água, por quê? Se a gente pega um pouquinho de sal e joga num copo de água e mistura, dissolve. E se a gente jogar a água daquele copo para outro copo, vai ir a água, mas junto da água vai o sal também. Então, como está dissolvido e dependendo da osmolaridade, em geral, os sais caminham junto com a água, tá? Então, quando vai tendo transporte de água, vai tendo ao mesmo tempo o transporte de sais. Nós temos, em geral, três caminhos que essa água pode percorrer. Nós temos a via do simplasto, que é uma via que vai por dentro da célula, tá? Mas sem passar necessariamente pelo citoplasma. Vocês lembram que em volta da célula a gente tem a parede celular? A água e os nutrientes vão passando por dentro da parede celular de cada célula e vão indo pela comunicação dos plasmodesmos. Lembram? Que eram aqueles pontinhos em que a parede não tinha reforços. Então, o simplasto passa por dentro da célula, mas não necessariamente pelo citosol. Pode passar pelo citosol, mas em geral é mais em contato com a parede celular. Então, tem várias camadas de parede celular e, por exemplo, entre uma camada e outra pode estar tendo a passagem de água, como uma tubulação dentro da parede. Tá? Então a gente vai tendo os tubos se conectando dentro da parede, mas a água não passa necessariamente por dentro do nosso banheiro. Ela passa por dentro das paredes e se comunica com a parede da cozinha, da lavanderia, etc. Então essa é a via simplasto. Ela entra pelo pelo radicular e vai passando pela parede celular em geral. Ok? Comunicação pelos plasmodesmos. Nós temos a via apoplasto. O que significa isso? Uma célula está em contato com a outra, mas por mais que entre um tijolo e outro sempre tenha cimento, vai sobrar um espacinho por onde a água pode passar, tá? Então a via apoplasto ela passa por fora das células, no espaço entre uma célula e outra. Como está passando só nesse espaço entre uma célula e outra, esse espaço em geral tem menos proteína, tem menos carboidrato, tem menos lipídio, então a água interage menos com essas moléculas. Dessa forma, a água passa muito mais rápido pelo apoplasto. Pelo simplasto, ela vai ter que contornar as paredes, passar pelo plasmodesmo, entrar na parede da outra, etc. Ela pode esbarrar com a celulose, aí ela dá uma interagida com a celulose, vai ter proteínas de membrana que ela vai interagir, etc. Então é um pouco mais devagar pelo simplasto. Agora pelo apoplasto é muito mais rápido. E temos a via transcelular. A via transcelular é muito parecida com o simplasto, passa por dentro da célula. Só que a transcelular ela vai para o citosol, daí do citosol ela atravessa a membrana, atravessa a parede citoplásmica, passa pelo plasmodesmo, aí ela tem que entrar na membrana da outra célula, entendeu? Em vez dela fazer um caminho contornando a parede, ela vai por dentro, bem devagar, assim como está representado aqui no simplasto, tá? Mas a gente pode diferenciar o simplasto só quando vai na parede celular e chamar de transcelular quando passa por dentro, assim. Ok?
Então são esses três caminhos, sendo que quanto mais por dentro da célula passar, mais devagar vai ser. Então o transcelular, a água demora muito para chegar de um lado até no outro, tá? Então o apoplasto é a via mais rápida. Depois do apoplasto, a gente pode ter a endoderme, que é um tecido de revestimento também, tá? Então a gente tem a epiderme, o córtex, depois a gente tem a endoderme. Essa endoderme cria uma camadinha de proteção entre a parte externa da raiz com o miolinho. Então por que precisa dessa proteção? Ela é um tecido impermeável, tá? Porque ela tem camadas de lignina, etc., chamada estrias de Caspary, que estão aqui mostradas em vermelho. São bem grossas essas estrias, então elas bloqueiam completamente a passagem via apoplasto. É impossível passar entre uma célula e outra água para entrar aqui no xilema. Tá vendo, ó? Células grandes xilema e aqui em intermediário nós temos o floema com células menores. É impossível, praticamente, a água atravessar a endoderme por fora das células, porque as estrias de Caspary não deixam. Elas são bastante lignina depositada em volta, muita lignina mesmo, que fecha completamente. Então, além de cimento, teria um isolante que não deixa passar, tá? É bem vedada. E por que então que não vai deixar passar água via apoplasto? Essas estrias vão forçar toda a água a passar por dentro da endoderme, via simplasto e transcelular. Ah, mas não é mais devagar? Não é pior por ser mais devagar? Sim, é mais devagar, mas o que acontece? Aonde estão as moléculas de defesa das plantas? Então, aonde estão aquelas proteínas que impedem o ataque de vírus, o ataque de bactérias, de fungos? Estão dentro das células em geral. As plantas podem secretar, mas elas vão estar dentro da célula por esse primeiro reconhecimento. Então, quando a gente força a água a ir por dentro da célula, nem que seja uma camada só, a célula pode detectar patógenos, né, esses seres que causam doenças. A planta ela pode perceber se tem mais de um sal do que de outro e absorver mais do sal que ela precisa. Então ela precisa mais de sódio do que potássio. Se passa via apoplasto, vai entrar o que está na terra. Agora, se vai via simplasto e transcelular, pelo menos na hora que chega na endoderme, vai ter os canais específicos que passa o que mais precisa a planta, certo? Então essas estrias de Caspary aqui na endoderme, que geralmente estrias de Caspary a gente tem nas dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas a gente teria estrias em U ou reforços em U, mas que tem a mesma função. Tá? Então elas criam uma impermeabilidade e forçam a água a passar por dentro da célula antes de chegar para cá para o floema. E para o xilema, na verdade, né? Que é o xilema que vai levar para cima. E aqui, entre o tecido vascular e a endoderme, a gente pode ter o periciclo. Periciclo é um tecido da raiz que a gente já viu em outra aula, que ele fica na parte mais externa do câmbio, e a função dele é o crescimento de raízes secundárias. Então a gente tem a raiz principal e dela vão saindo outras raízes enormes. O que a gente vê por um lado não são pelos. Os pelos a gente só vê em microscópio, em geral. Tá? O que a gente vê de raízes indo para o lado são raízes mesmo, que vêm daqui da região do xilema e são emitidas para fora por meio da diferenciação do periciclo. E lembrem que é diferente, periciclo de periderme. O periciclo faz crescimento de raízes adjacentes. A periderme é aquela camada externa do tronco, que forma o suber, que é a casca, filogênio. Então, periderme forma a casca. Periciclo é um tecido que forma a raiz secundária.
E como que a água passa? Quais são os fenômenos que fazem a água passar e ser absorvida? Vamos ver, são mais ou menos 3 fenômenos. Tudo certo por enquanto? Podem responder no chat, eu estou acompanhando. Algum problema, alguma dúvida? Tudo ótimo, então tá bom. Temos a capilaridade, que é um dos efeitos. Vocês já devem ter ouvido falar. Capilaridade é quando a água sobe por um tubo fino, que a gente chama de capilar. Vamos pensar tipo num canudo bem fininho. Como foi caracterizada essa capilaridade? Quem descobriu? Tudo começou com Torricelli, que vocês já devem ter visto em física, na parte de hidrostática e hidrodinâmica. E ele determinou que se você põe um tubo em cima da água, e você cria um vácuo, é claro, você vai ter o quê? Só a pressão atmosférica influenciando externamente. E quando a pressão atmosférica empurra a água que está nesse recipiente, nesse copo, como dentro desse canudo que está fechado no topo vai ter vácuo, a pressão externa faz um pouco da água subir por capilaridade, certo? E ele determinou que, é claro, isso daqui depende da densidade dos líquidos, tá? Por isso que o vinho sobe mais que a água, porque provavelmente ele tem uma densidade menor. Além de outras formas de interação, de ligação que a gente pode discutir depois, se vocês quiserem. Mas ele percebeu que a água sobe 10 metros nesse tubo. Então, 1 atm, que seria uma medida de pressão atmosférica, faz subir 10 metros de água nessa coluna, certo? Então, a gente poderia até dizer que a gente tem um tubo criando vácuo dentro da árvore. Só que a gente viu que a pressão atmosférica só cria 1 atm. E fora do mar, é difícil a gente ter na Terra uma pressão atmosférica muito variável, tá? Ela pode estar perto de 1 atm, ser um pouco maior ou menor. Mas a gente não vai encontrar tipo, uma pressão de 10 atm, né? Naturalmente, fora do mar. No mar, a gente tem pressões altas, porque a cada 10 metros de água que tem acima de você, aplica 1 atm na sua cabeça. Por isso que os mergulhadores têm que usar trajes de proteção. Porque se eles vão a 100 metros embaixo da água, eles vão ter uma pressão de 10 atm na cabeça deles, o que é bem forte, certo? Então, como a gente geralmente está perto de 1 atm, as árvores maiores que 10 metros, seria impossível elas estarem vivas, porque não ia subir a água tudo aquilo. Então a gente tem outros efeitos, sendo que a capilaridade não é o único que explica. Aliás, para ser sincero, a capilaridade, em geral, ela não faz nem subir 10 metros de água na planta. Só o efeito de capilaridade não faz subir nenhum metro de água. Então a capilaridade pode ser muito importante para arbustos, etc. Mas em árvores, a capilaridade não é um efeito relevante mesmo. Tá? E como que faz essa subida? A força de tensão superficial causada pelas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água fazem uma molécula de água puxar a outra para cima. Então, na hora que aplica essa pressão por fora, uma molécula de água interage com a outra e elas vão se puxando para cima, certo? E elas sobem verticalmente, fazendo interações de coesão entre uma molécula de água e outra e adesão entre a água e o tubo. E quanto mais fino for o capilar, se você colocar no mesmo líquido, vai subir mais. Então, o xilema ele não pode ser também uma coisa muito grossa, tá? Por quê? Porque é difícil de subir por capilaridade, tem que ter uma pressão muito grande. É como se fosse um canudo, pegar aqueles negócios que tem vídeo no Instagram de rolo de papel higiênico para beber água. Se você pega aquela parte de papelão para beber água, você tem que fazer uma força muito maior para subir a água do que um canudinho fininho, certo? Então a gente vê aqui o efeito de capilaridade. A gente vê que quando o capilar é mais fino, sobe mais. Ó, olha onde está a seta do capilar fino em comparação com a grossa.
Então, as forças de interação com a água fazem o líquido, que aqui está colorido, subir. Então, quanto mais fino, mais sobe. E aqui a gente vê o efeito de capilaridade novamente, da água subindo, só que agora não é por um tubo capilar, é por uma folha de tipo de papel, um tecido. Em várias horas, vai demorando, mas vai indo, vai sendo deslocado de um lado para o outro para tentar equilibrar a pressão atmosférica, certo? Então a água vai passando de um lugar para o outro pela interação entre uma gota de água, uma molécula de água e outra. Outro efeito que causa a subida de água nas plantas é a pressão positiva da raiz. Então a raiz tem uma pressão que ela cria. Por quê? Vamos entender primeiro o fenômeno de difusão. A difusão é quando passa a água buscando um equilíbrio osmótico. Então passa de um lado mais concentrado para um menos concentrado, certo? Então a água só vai passando para ela diluir os sais naquela região que está mais concentrada. E como o xilema tem maior concentração que o solo, por quê? Porque a raiz ela tira sais do solo e acumula dentro do xilema. Então o xilema vai estar com mais sais do que o solo. E isso causa a entrada da água. A água vai do meio que está mais diluído para o mais concentrado. Então ela sai do solo e ela pode entrar espontaneamente para o xilema. Então a planta não precisa de puxar a água, ela puxa os sais e a água segue o mesmo caminho para tentar deixar tudo diluído, certo? Por causa do equilíbrio, vocês já devem ter visto isso também em química. Então a entrada de água é principalmente por difusão. E os nutrientes, então, os sais minerais, eles entram por transporte ativo. Então nós temos algumas proteínas ligadas na membrana das células e elas reconhecem o sal que está de um lado e tacam para dentro da célula, gastando energia, gastando ATP. Então não é espontâneo, o sal não entra sozinho. A célula percebe que ela precisa de sódio. Então ela pega o sódio, taca para dentro da célula, pega então da terra, taca para dentro da célula gastando energia. Por que ela gasta energia? Porque não era para isso acontecer normalmente, tá? Então ela precisa forçar a entrada. Então ela vai forçando a entrada de sais e depois a água entra por difusão. Como a concentração de sais no xilema é alta, você pode ter formas de estimular ainda mais a entrada de água. Como? Deixando mais alta ainda essa concentração de sais. Como que eu vou deixar a concentração de sal mais alta dentro da planta em condição natural? Eu vou catar uma seringa e injetar sal na planta? Não. Se chover naquela região, então vamos fingir que hoje em Ribeirão choveu muito. A água vai diluir os sais que estão na terra. E aí, dentro do xilema, que já estava com aquela concentração de sal de antes da chuva, como fora do xilema já diluiu muito, é como se você tivesse concentrado o xilema, certo? Vamos seguir esse raciocínio. E aí, como o xilema ficou ainda mais concentrado, você cria uma pressão intensa para a água entrar dentro do xilema. Então, impulsiona a entrada de água para dentro da raiz, certo? Por quê? Porque o solo estaria mais diluído e o xilema fica bem mais concentrado quando o solo está úmido. Como está entrando mais água no xilema, lembra, o xilema tem bastante lignina, então ele não vai esticar, comprimir, ele vai ficar duro, rígido lá. Se entrar água a mais e ele não pode se expandir, ele vai ter que empurrar a água que está em cima mais para cima ainda. E isso cria a pressão positiva. Então, se você corta o caule de uma planta e insere um tubinho para medir a pressão, né, esse tubo manométrico com um pouco de mercúrio aqui, você vai perceber que o mercúrio vai subindo porque água vai sendo jogada para dentro desse tubo assim que você corta.
Aqui é um vídeo acelerado disso. Então você corta uma planta, essa planta está num solo úmido, cria uma pressão positiva dessa raiz que empurra para fora a água. Então por que positiva? Porque ela vai empurrando para fora, tá? Negativa em geral quando empurra para dentro, positiva em quando empurra para fora. Você vai tendo excesso de água lá dentro e essa água tem que ir para algum lugar. Então, se você corta um caule de uma vez de uma planta, claro, depende da espécie sempre, mas esse fenômeno é comumente visto. Ok? Então nós já vimos que a gente tem a capilaridade, que é só pelas forças de interação da água e grossura dos tubos. Então por isso que o xilema ele tem que ser fino e mais comprido. Nós vimos que tem a pressão positiva, em que o xilema fica muito concentrado de sais por causa do transporte ativo, e lá do lado de fora começa a ter difusão e entrar água, bastante água para dentro da planta. Qual que era a diferença da difusão e da osmose? A difusão ela é passagem de água e sais buscando equilíbrio. A osmose geralmente tem uma membrana que não deixa passar os sais, passa só água seletivamente. Mas também é uma forma passiva, não gasta energia para passar essa água, entendeu? Então difusão e osmose são fenômenos bastante parecidos, por isso que cria pressão osmótica, mas a diferença é que a osmose passa em geral só a água por dentro, na verdade, através de uma membrana semi-permeável. Por que semi-permeável? Porque ela deixa só a água atravessar, permeável só a água e impermeável a sais, certo? E em condições que deixam a concentração do solo menor, bem menor do que a concentração do xilema, você vai exacerbar, você vai aumentar esse efeito de pressão positiva. Como a água vai sendo sempre empurrada para cima, a gente pode ter vários processos. Então tem algumas plantas que o xilema delas é bem concentrado, talvez, só especulação, tá? Então talvez pode ser que elas tenham muito transporte de sais, entra muito sal no xilema, vai entrar muita água também. Então o que acontece? A gente pode ter o processo de exsudação. Exsudação é quando perde a água de forma líquida em uma parte cortada da planta, que é o que a gente viu aqui. Então isso é uma exsudação. Exsudação, tá? Você corta uma parte viva da planta e por causa da pressão positiva começa a sair água. Esse é um dos fenômenos causados pela pressão positiva da raiz. Mas a gente pode ter um outro fenômeno chamado gutação, né? Formação de gotas. Sacaram? Então algumas plantas elas têm estruturas na ponta das folhas chamadas hidatódios. Essas estruturas são várias células parenquimáticas que ficam no fim das nervuras. Então tem o xilema, a hora que acabou o xilema, você ainda tem um parênquima antes de encerrar a folha. E várias células de estômato na pontinha dessa folha. Como entra muita água pelo xilema e chega nas folhas, o parênquima ele vai acumulando essa água e depois ele manda todo esse excesso de água para os estômatos. Então todos os estômatos abrem de uma vez e começa a jogar fora água líquida, não mais água vapor, tipo transpiração. Então você vai tendo acúmulo de gotas de água líquida mesmo por volta de toda a folha. São algumas espécies de plantas que conseguem fazer isso, tá? Porque para elas fazerem, elas têm que ter o hidatódio. Então a gente vê uma aqui que parece um boldo, ela pode fazer isso, morango pode fazer isso, em volta, na terminação das folhas. E gutação é diferente de orvalho. Gutação é pela pressão positiva da raiz, então a planta está jogando para fora essa água líquida por estruturas específicas. O orvalho, que a gente vê em qualquer planta a gente pode ver orvalho, não é água que vem da planta. É que o ambiente está com muito vapor e esfria. E aí quando esfria, a folha da planta fica fria e a água do vapor condensa. Então é só água condensada o orvalho. A gutação é água excretada.
planta está jogando para fora o excesso de água, tá? Que ela não precisa. Temos também o mais importante, que é essa teoria de Dickson, que é pela sucção da copa, né? Que seriam a mesma coisa, tá? Essa teoria envolve os conceitos de coesão, adesão e tensão da água, né? Que são todas propriedades que a água pode criar, que a gente já viu no, é, no conceito de capilaridade. Então, a capilaridade depende da coesão, adesão, tensão. Então, a capilaridade está muito envolvida com a hipótese de Dickson. A hipótese de Dickson só está para explicar mais efeitos, tá? É um pouco mais complexa. Então, dentro do xilema, a gente tem sais e muita água, tá? Muita água lá dentro, praticamente uma soluçãozinha de sal lá. E a água, ela tem a fórmula H2O, é uma molécula polar, e que tem oxigênio, que é do grupo FON, um dos 3 elementos mais eletronegativos de toda a tabela periódica, né? O flúor, oxigênio, nitrogênio. Quando a gente tem um oxigênio com par de elétrons livres disponível, ele pode interagir com o hidrogênio de uma molécula vizinha e formar uma ponte de hidrogênio, em que o elétron do hidrogênio da molécula vizinha está sendo puxado também por essa molécula de água. Então, uma molécula de água interage com a outra, certo? E ligações de hidrogênio, como vocês devem ter visto com o Maicon, dentro das ligações intermoleculares, ou seja, entre uma molécula e outra, é a mais forte, tá? Claro que comparado às forças intramoleculares, como ligações covalentes, ligações iônicas, ligação metálica, elas são mais fracas, mas entre moléculas diferentes são mais fortes, certo? Então, a água, uma gota de água, uma molécula de água interage muito fortemente com a outra. E a coesão é o que explica que uma molécula de água interage com outra molécula de água, certo? Como a gente vê aqui, olha a coesão que a gente tem entre esses dois beckers. Então a gente tem água nesses potinhos e olha o tanto que um pote é afastado de outro antes que a água quebre as ligações entre si. Então, as ligações de hidrogênio são tão fortes que elas mantêm a água aqui nessa região, mesmo com a força da gravidade. Até que chega uma hora que fica muito pesado e a gravidade ganha. Então aqui a gente vê que a força de coesão das moléculas de água é muito forte. Temos também a força de adesão. As moléculas de água não fazem ponte de hidrogênio só com outras moléculas de água. Elas fazem ponte de hidrogênio com qualquer outra molécula que tenha uma hidroxila, que possa ter um grupo amino, certo? Que pode ter uma carboxila, uma carbonila, e isso vale para a parede celular do xilema. Então o xilema ele vai ter muita celulose, muita lignina, e essa celulose e lignina pode ter hidroxilas livres, né, certo? Grupos OH, que podem interagir com a água. Então permite que a água fique grudada nesses tubos, assim como a água interagindo com o vidro, etc. Então, adesão é a interação entre água e outros componentes qualquer componente de um recipiente. E temos a tensão, que a gente também já viu, que a pressão do xilema acaba sendo menor do que a atmosférica, porque quando aumenta muito a concentração de água dentro do vaso, acontece o que? Pressão positiva e joga essa água para fora, certo? Então a gente já viu que por capilaridade, se você força criando vácuo num tubo, a água entra. Para o xilema ter capilaridade, então os vasos precisam ter pressão atmosférica menor
do que pressão menor do que a pressão atmosférica, certo? Lembra, ó, a capilaridade a gente tem que ter um tubo com vácuo e aí força a entrada. Então o vácuo é uma pressão menor do que a atmosférica, perto de zero. Claro que dentro do xilema não vai ser um vácuo, mas vai ser uma pressão menor do que a que está do lado de fora, forçando a água a entrar pelo menos um pouquinho por capilaridade. E como a pressão positiva elimina o excesso de água, sempre é mantida uma pressão inferior à atmosférica lá dentro. Isso facilita o movimento da seiva inorgânica para cima, porque sempre que a pressão aumentar, vai para cima a água para ser excretada. Certo, esses três efeitos? A gente teve um pouquinho de química agora. Tudo ok? Dando para compreender? Tá? Tudo certo? Isso é muito importante para entender. Ótimo. Então aqui nós temos as moléculas de água e nós estamos vendo como que uma interage com a outra. São moléculas polares, então cria um dipolo positivo no hidrogênio, que é pouco eletronegativo, ele tem pouca capacidade de puxar elétrons, enquanto o oxigênio, que tem alta capacidade de atrair nuvens eletrónicas de outros elementos, puxa os elétrons dos hidrogênios e fica com carga parcial negativa. A carga negativa de uma molécula encontra a carga positiva de outra molécula e elas criam uma forma de interação intermolecular bastante forte. E cria não só de uma molécula de água com a outra, mas de várias moléculas de água com as outras. Tá? Então elas estão fortemente interagindo, por isso que cria a coesão. Então, aqui um esqueminha que a gente vai ver, que a gente já vem discutindo várias aulas esse mesmo esquema, mas agora a gente vai juntar tudo. Nós temos a absorção de água na raiz, por capilaridade, por pressão osmótica, pressão positiva da raiz. Então, a água sai do solo e entra na raiz. Essa água que entra, ela vai ter as forças de coesão entre elas e vão fazer a força de adesão entre a aguinha bonitinha e a parede do xilema. Então elas vão grudando na parede e conseguindo escalar, porque forma uma certa interação. E elas vão subindo. Nem todas as plantas fazem a gutação, mas todas elas transpiram. Aí vamos lembrar de tudo que a gente viu no estômago. O estômago abre, o vapor de água sai. O que isso vai causar na hora que o estômago fecha? Você tinha 100 moléculas de água lá dentro, abriu o estômago, saíram 90. Fechou o estômago, só tem 10 moléculas de água lá dentro agora. Você vai criar um pouco de pressão negativa dentro da folha. Certo? Por quê? Porque tinha bastante coisa, mas essas coisas saíram tudo. E agora, lá dentro da cripta, né, desse buraco que tem lá dentro do estômago, né, o estômago tem abertura, depois tem um buraco embaixo, onde fica o acúmulo de vapor. Com essa pressãozinha criada, o que vai acontecer? Como a gente fazendo esse barulho gostosinho para puxar água num canudo. Então essa pressão que é exercida nas folhas, a força de sucção da copa, vai atuar como a gente chupando um canudo. Então a água vai subir, porque está saindo água. Mas essa água que sai vai criar uma pressão negativa lá dentro e vai puxar o resto de água do tronco. E aí vai fazer essa puxada. Quando puxa, vai puxar as moléculas de água da superfície. Conforme elas vão sendo puxadas, elas vão interagindo por adesão com as paredes do xilema, então vai subindo tudo. E por coesão, uma molécula de água atrai a que está embaixo. Então você cria essa pressão negativa que puxa as moléculas da camada superficial para cima, mas elas puxam de uma camadinha de baixo. Essas puxam de uma camadinha de baixo, essas puxam de uma camadinha de baixo, etc. Então, o efeito de transpiração é crucial para a planta absorver água.
Então, para a planta absorver água, ela também tem que perder um pouco de água. Tem que ter esse equilíbrio. Certo? Agora eu acho que deve ter feito mais sentido tudo aquilo que eu falei, do porquê que o estômago precisa abrir, porquê que não pode ficar só acumulando água. Por quê? O estômago abre tanto para entrar gás carbônico, mas para perder vapor, para que a raiz possa absorver mais água. E aí vamos pensar no cacto. O cacto ele vai ter os estômatos que ficam sempre na parte de baixo, né? Por exemplo, dos espinhos. Então, os espinhos vão ter muito poucos estômatos que ficam em buracos virados para baixo. Vai sair pouca transpiração. Como sai pouca transpiração, vai puxar pouca água, certo? Então, o solo encharcado, além do cacto não beber toda a água, ele bebe uma parte que vai ser acumulada em excesso dentro do parênquima aquífero, mas vai sobrar muita água lá no solo que vai propiciar o crescimento de fungos. Nós temos então a sucção, sendo que o parênquima clorofiliano faz a fotossíntese. Na fotossíntese, a gente aumenta a concentração de açúcar dentro da célula. Então, a célula do parênquima vai estar mais concentrada do que o xilema, certo? Porque o parênquima, além dele ter todos os sais e água que o xilema tem, esse parênquima vai ter açúcares que ele mesmo produziu. Então, a água vai sair do xilema e vai entrar dentro da célula, ok? Tudo isso por osmose. Quando a gente tem a transpiração, a gente diminui a quantidade de água que a gente tem nesse parênquima, certo? Porque o parênquima, lembra, o parênquima que vai eliminando a água que se acumula nas criptas do estômago. Quando a gente abre o estômago, sai a água e fica mais concentrado ainda a célula do parênquima, porque perder um pouquinho de água, fica mais açúcar dentro dela. Então, estimula a entrada de água nas células. A água sai do xilema, entra na célula. Certo? E aqui a gente tem a equação da osmose no vegetal. Então, a sucção que uma célula faz equivale à sucção interna da planta, né? Então, ela puxando a água por causa dessa alta concentração de açúcares. E a gente tem que descontar a resistência da membrana celulósica, porque ela pode atrapalhar um pouco na sucção, tá? Então a membrana atrapalha um pouquinho. Quando a gente corta um ramo de planta, então se a gente corta um ramo de água, como tem uma pressão menor do que a atmosférica, o que acontece quando você corta? Vai sugar alguma coisa. Vai sugar o quê? Ar. Então vai entrar ar nesse xilema. E se você pega essa rosa, corta a rosa e põe na água, o que aconteceu? Vai ter uma bolha de ar dentro do xilema. Você impede a coesão entre as moléculas de água. E aí a água não consegue mais ficar subindo, a rosa morre rápido. Agora, se você corta a rosa, cria aquela bolinha de ar, você enfia a rosa dentro do copo e debaixo da água você corta o cabinho da rosa, o que acontece? Pela pressão negativa vai entrar o quê? Um pouco da água do copo. E aí você restabelece esse fio do canudo, né? Essa capilaridade e a coesão. E aí essas plantas vão ficar muito mais tempo vivas na água, certo? Então, se você quer que uma rosa dure mais, você pega essa rosa, mergulha ela na água, corta o cabinho dela e não pode tirar esse cabinho da água de novo, é claro, que senão vai entrar mais ar de novo. Então, deixa a rosa submersa, corta o cabinho e deixa sempre o cabinho submerso. Ela vai passar mais dias com esse xilema ativo, certo? Podemos ter tipos de seca fisiológica, que é quando a gente tem água, mas a planta não consegue beber. O que pode acontecer então? Se você molha ela num período que está muito sol, você molhou ela, está muito sol, o estômago está fechado, não tem transpiração, não vai ter subida de água. Então a terra está úmida, a planta não bebe. É uma forma de seca fisiológica.
baixa temperatura, então está muito frio. A atividade metabólica da planta reduz, né, porque ela tem que se preservar. Vai ter menos transporte ativo de sais. Se entra menos sal, porque a planta está mais dormente, ela está quase hibernando, o que acontece? Cria menos pressão de raiz e a água não sobe. Então, por isso que é difícil para as plantas sobreviverem no frio. Até porque a água pode congelar dentro do xilema, etc. Então, temperatura baixa diminui o transporte ativo de sais, diminui a pressão da raiz e diminui a subida de água. Se você põe muito adubo na terra, então aqueles adubo de bolinha, se você põe demais na terra, o que acontece? A terra vai estar muito mais concentrada do que o xilema. Então não vai conseguir ter a difusão e entrada de água. Pelo contrário, você pode até ter a planta perdendo água para o solo. E aí a planta desidrata, ela não consegue beber. E isso era uma tática que os romanos usavam em guerras. Então o romano estava lá guerreando, eles chegavam e jogavam sal na terra dos inimigos. E aí matavam as plantas, porque tinha muito tipo de sal, né, cloreto de sódio, na terra e as plantas não conseguiam sugar a água por pressão osmótica, certo? Excesso de água no solo também pode prejudicar se tirar o ar do solo. Porque, lembra, entre um grãozinho de terra e outro tem um pouco de ar. E esse ar é importante para a raiz respirar. Se você diminui muito o oxigênio desse solo, tipo uma argila, que é bem densa, diminui o transporte ativo, diminui a concentração de sais dentro do xilema, você diminui a absorção, certo?